todos que estão nos acompanhando ao vivo, através desta live. Estamos na segunda aula da EBM, Escola Bíblica Ministerial, e o tema de hoje é o obreiro e a vida psicológica, que será ministrada pelo nosso querido e amigo, irmão, psicólogo Armando Rodrigues, cubano. Deus te abençoe. Gostaria de convidar você a lermos um trecho da palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, que nos diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua santa e bendita palavra. Que nesta noite, através, Senhor, dessa live, tu venha falar poderosamente aos nossos corações. Nessa segunda EBM, Senhor, do ano de 2020, que a tua glória se faça presente e que todos nós sejamos edificados para a glória e louvor do teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, é o que nós te agradecemos. Amém.
Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ministrar nessa escola bíblica ministerial. Já faz algum tempo Deus nos vem usando nessa área, falando para pastores, obreiros, nos cursos de teologia, onde conheci a meu amigo Elian, que nos convidou aqui nesta noite. Também quero lhe agradecer. E agradecer também ao pastor presidente pela confiança e a coragem que tive de convidar a gente. Porque Elian, sempre ele está brincando com a gente, falando que sou barra pesada, mas nada, não. Eu só vou falar aquilo que o Espírito Santo coloquou no meu coração. Estamos trabalhando agora no SET, Centro Terapêutico Esperança, cuidando de pessoas com dependência química. Deus nos levou lá para exercer o nosso ministério. Hemos venido ministrando aulas de teologia no curso CEU, Centro de Estudos Teológicos e Filosóficos, onde nosso querido pastor Wanderson é diretor, Wanderson Ló. E hoje estamos servindo lá no Campo 1, no Centro Terapêutico, cuidando de pessoas. Então, como vamos falar hoje, nesta escola bíblica ministerial, para pessoas que querem entrar no ministério, diáconos, evangelistas, obreiros, e sobretudo vamos a falar da vida psicológica dessas pessoas que querem entrar no ministério. Vamos organizar a nossa conversa. Usualmente o que as pessoas fazem é usar um texto bíblico e aí fazem uma explicação. Eu vou fazer a explicação e vou ir colocando alguns fundamentos bíblicos, e juntos vamos a ir construindo um conhecimento que espero ser uma boa ferramenta para que no seu ministério você consiga cuidar de pessoas, que é o chamado, o propósito de qualquer ministério. Nós estamos vivendo hoje uma inversão de valores no ministério. Quando eu falo de uma inversão de valores, de que estou falando? Ministro, pastor, obreiro, evangelista, diácono, eles não são autoridade, eles são servos. E muitas vezes a abordagem que a gente dá desde o ministério para o cargo, infelizmente atrapalha o processo daquilo que é a essência do chamado: cuidar de pessoas. Os seres humanos podem consagrar a outros seres humanos, podem consagrar eles para qualquer ministério, mas nós precisamos ter presente que quem chama é o Senhor, quem consagra é o Senhor, quem capacita é o Senhor, que o ministério ao qual nós estamos sendo chamados é do Senhor. Então Ele é quem usa, Ele é quem dá capacidade, o conhecimento. É o Espírito Santo, nosso maior parceiro em este ministério. E você vai andar por um caminho. Você primeiro vai ser auxiliar, depois vai ser consagrado a diácono, depois vai ser consagrado, e vai haver todo um caminho que você vai andar. Mas há certos aspectos de sua vida espiritual e de sua vida psicológica que você tem que cuidar, que você tem que ter em conta, que você precisa observar. Nosso tema é o obreiro e a vida psicológica.
Para nós entender o que acontece na vida psicológica de um obreiro, primeiramente nós precisamos entender o que é vida psicológica. Se fala de vida espiritual, e quando se fala de vida espiritual é o cuidado que você tem de se nutrir espiritualmente, orando, leyendo a palavra de Deus, tendo comunhão. Se fala de vida social, e vida social é aquela vida que você tem quando você se congrega, se junta, se une com outras pessoas, porque o ser humano é um ser gregário. Ele aprende a ser um ser humano com outras pessoas. Ele precisa de outras pessoas. Você nasce em uma família, você é cuidado por pessoas. Você entra em uma etapa de sua vida onde você se revela contra aqueles modelos básicos que você aprendeu na família, mas depois você tem um retorno a esse modelo. E durante o processo de sua formação como pessoa, vão acontecendo muitas coisas. Assim acontece também durante o processo de sua formação como ministro de Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar de um aspecto da psicologia do obreiro que é muitas vezes descuidado. Eu quero falar do comportamento. Vamos a falar de 3 aspectos da vida psicológica do obreiro. Em primeiro lugar, do comportamento, vamos falar agora. Vamos falar também da parte espiritual, que é parte da vida psicológica, e você vai entender por quê. E vamos a falar em terceiro lugar da personalidade do obreiro. Em primeiro lugar, o comportamento do obreiro é o que define a um obreiro. Quando você vê uma pessoa sentada lá no cantinho, não participa, não tem nenhuma atitude, não tem nenhum posicionamento, claro que você entende que essa pessoa está aí para receber. Mas o que caracteriza o comportamento de um obreiro? É aquela pessoa ativa, aquela pessoa que se dispõe, aquela pessoa que quer fazer alguma coisa, aquela pessoa que quer se involucrar, que quer entrar no processo. O obreiro é aquele que quer ser parte de algo. E vamos a detener-nos aí. Todos temos uma necessidade de ser parte de alguma coisa. Todos. E quando a gente chega na igreja, a diferença do mundo, uma estrutura muito interessante como grupo, porque ela acolhe, ela recebe, ela aceita, ela não questiona. Então é um grupo gostoso, onde a gente rapidamente se vai identificando. Só que o culto, a congregação, não é todo dentro da igreja. Tem algo mais, algo além. E aí onde o obreiro, ele coloca a sua visão, ele coloca seu desejo, ele começa a almejar o ministério. Ele quer se parecer com seu pastor. Ele quer fazer aquilo, ou estar perto de seu pastor, porque dentro de seu coração arde o desejo. Ele se identifica. Há uma identificação com aquilo que o pastor faz: pregar a palavra, visitar as pessoas, cuidar das pessoas. O texto que vamos a falar para fundamentar a psicologia do obreiro na área do comportamento se acha em Mateus capítulo 6. E vamos a ler alguns versículos, versículo 24 até o 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-é ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Agora preste atenção. As palavras de Jesus nesta história, ele tem um conteúdo muito forte que vai a construir e a configurar o futuro comportamento do obreiro. Porque sabe o que?
Infelizmente, muitas vezes, nós apressamos o desenvolvimento das pessoas que colocamos no ministério. Nós vemos uma pessoa muito carismática, vemos uma pessoa que tem muitas habilidades sociais, bem comunicativa, e já logo queremos colocar a ele em um lugar de obreiro, de serviço, um lugar onde ele está. Mas infelizmente, para que um obreiro seja bem sucedido em qualquer parte do processo de seu ministério, ele precisa primeiramente se estruturar psicologicamente. O comportamento, ele é a consequência da estrutura psicológica, daquilo que existe dentro de nós. O homem vive como ele pensa. Então ele precisa se estruturar aqui dentro. Em primeiro lugar, o obreiro tem como referência o pastor. Legal. Mas o pastor tem como referência Jesus. E muitas vezes o obreiro não percebe isso. Ele só vê o comportamento do pastor e lá ele quer imitar ao pastor. O qual eu acho muito legal. O mesmo apóstolo Paulo falava desse jeito: sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas que me escutam: quantos de vocês teriam coragem de falar, ser imitadores de mim como eu sou de Cristo? Porque se você não tem coragem de falar, se você não consegue falar para alguém, ser imitadores de mim como eu sou de Cristo, você precisa rever quais são os princípios que orientam a você no seu ministério. Nosso modelo é Cristo. E ele fala nesta parábola algo que é muito importante para qualquer obreiro no seu processo de desenvolvimento ministerial: estrutura. Você precisa construir uma boa estrutura, uma estrutura que tenha fundamento, uma estrutura que tenha alicerce. Essa palavra que ele está falando para seus discípulos, num círculo íntimo. Ele está construindo nos seus discípulos uma estrutura. Porque sabe que o maior porcento de pastores, obreros, líderes que se perdem no processo de crescimento espiritual, infelizmente, é por falta de uma boa estrutura. O que acontece? Jesus fala algo muito interessante: aquele que ouve e pratica. Eu vou compará-lo a alguém que fez um alicerce, aprofundou. Em todo o processo de ministério, o primeiro que você precisa é construir uma estrutura a partir de ouvir a palavra e praticar. Ouvir a palavra e praticar. Porque sem essa estrutura, tudo aquilo que você construa, seja ministério em qualquer fase de seu desenvolvimento, se não tem uma boa estrutura, vai cair. Presta atenção. Seu comportamento é a consequência de seus pensamentos. Provérbios fala: o homem é aquilo que ele pensa. Nosso pastor Elian estava lendo um texto muito interessante em Filipenses. Nós precisamos colocar na nossa mente todo o que é bom, todo o que é justo, todo o que é verdadeiro, todo o que é honesto, todo o que é de bom nome. Porque essas coisas que nós colocamos na nossa mente são as que vão definir o nosso comportamento, aquilo que vai definir o nosso praticar. Tem muita gente só escutando, mas não praticando. E Jesus estabelece uma comparação entre aquele que escuta e pratica e aquele que escuta e não pratica. A vida ministerial é uma vida muito difícil. Cuidar de pessoas é algo muito difícil, porque você vai lidar com os problemas dos outros. E já para a gente está difícil, imagina quando você vai cuidar de outras pessoas. Então, para você cuidar de outras pessoas, o primeiro que você precisa é ter uma boa estrutura. Você. Como posso ter uma boa estrutura, pastor?
eu preciso ouvir a palavra e praticar. Isso vai configurar em mim um fundamento, um alicerce. Infelizmente nós estamos hoje frente a uma geração que desconhece a palavra de Deus e como consequência também desconhece o Deus da palavra. Então nosso foco hoje na formação de homens e mulheres que querem entrar no ministério para servir a Deus é construir alicerces, fundamentos através da palavra, do ouvir e do praticar. Lembre-se, ouvir e praticar. Você escuta a palavra e vai praticar. Isso é o que vai definir o comportamento do obreiro. Ele vai praticar aquilo que ele ouve, aquilo que ele escuta. Em segundo lugar, vamos a falar da espiritualidade, o cuidado espiritual do obreiro. E o texto está no mesmo capítulo 6, só que antes do texto que leímos. Versículo 21 diz: não todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. De novo, Jesus traz atenção para o praticar, aquele que faz a vontade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? Você sabe o que? Muitas vezes o foco das pessoas que querem o ministério, ou que querem servir o ministério, está nas manifestações espirituais. São importantes, claro. São necessárias, sim. Mas as manifestações espirituais, elas se dão naquelas pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Agora, preste atenção ao que Jesus fala. Você pode correr o risco de ser um líder, de ser um obreiro que é muito usado em manifestações espirituais e se perder. Você pode correr o risco de ser um líder, um obreiro poderoso na palavra, cheio do Espírito Santo, falando maravilhas, fazendo milagres, profetizando, e você ser desconhecido de Deus. Muitas vezes o foco do obreiro que se forma no ministério são essas manifestações espirituais. Mas uma vez mais, o Senhor nos alerta: não é a manifestação, não é nem o fato de me chamar Senhor. O mais importante é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. E é muito interessante como estes três textos que estamos lendo estão interligados, têm sentido, traz uma linha de pensamento que nos remete, nos leva ao ministério. Porque quando você entende que o comportamento do obreiro se fundamenta no ouvir e no praticar, que nada tem que ver com as manifestações, que as manifestações espirituais são a consequência natural daquele que ouve e pratica, mas não são o foco, não são o mais importante. Que o mais importante é fazer a vontade do Pai. Então, você vai entender, vai compreender. Texto de Mateus 6, versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto bom é cortado e lançado fora no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. E que são os frutos?
para que sirven los frutos e qual é o objetivo dos frutos. Quando você escuta e pratica a palavra de Deus, os frutos que você dá, eles têm uma grande importância na vida do ministério. Vamos a fazer uma exégese literal do conceito que Deus está tentando passar através de Jesus. Qual é a utilidade de um fruto? O fruto nutre, o fruto alimenta, o fruto é alimento, preserva, dá estrutura. É interessante como todo árvore que dá bom fruto é procurado. É importante como o árvore que dá fruto, ele não se alimenta de seu próprio fruto, sino que seu fruto só presta para alimentar a outro. Então, nesses tempos onde se estão invertendo alguns valores dentro do ministério, você deveria perguntar-se, obreiro, líder, servo de Deus, os frutos que você está dando estão alimentando alguém? Alguém se está nutrindo com os frutos que você está dando na sua vida? Alguém está sendo cuidado por os frutos que você está dando? Porque são estes aspectos o que fazem importante a vida de qualquer ministro. Se teu fruto não está alimentando alguém, se você não está cuidando de alguém, infelizmente, seu ministério fracassou. Seu ministério fracassou. Agora, como se define se você está dando um bom fruto ou um mau fruto? Como se define? Nós estamos vivendo um tempo onde a inversão dos valores, infelizmente, está permeando o ministério. E quando nós lemos em Mateus capítulo 20, glória a Deus, capítulo 20, versículo 25, é Jesus falando. Então Jesus chama para junto de si a seus discípulos, aqueles que estavam pertinho no círculo íntimo dele, e fala: bem sabeis que os príncipes dos gentios, esses são dominados, que os príncipes dominam os gentios, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Agora Jesus fala no versículo de número 26: não será assim entre vós. O que está dizendo Jesus? Jesus está estabelecendo uma comparação daquilo que acontece com o mundo e daquilo que deveria estar acontecendo com a igreja. Como governa o mundo? Como dirige o mundo? Como são denominados os líderes do mundo? No mundo, eles se senhoreiam, eles dominam, eles são tratados como autoridade, eles são tratados como chefes, como governadores, eles mandam. Agora, o que Jesus está dizendo é o seguinte: entre vocês não deve ser assim. Entre vocês, o maior será como um menor, e o mais grande aquele que serve. Então, este outro aspecto interessante que deve ter em conta, que deve entender todo aquele que entra no processo de desenvolvimento ministerial. Se você não serve para servir, então você não serve. Você não serve. É interessante
como no tempo que nós estamos vivendo, até dentro da igreja, muitas vezes se vai perdendo o modelo original, o modelo de serviço, que é Jesus. Nosso modelo é Jesus. E nós precisamos, neste tempo tão difícil, tão escasso de valores, de princípios e de modelos, voltar ao primeiro amor. Nosso primeiro amor é Jesus. Ele é o princípio e o fim. Ele é o modelo. Ele é nosso modelo de comportamento. Ele é nosso modelo de ministério. Você quer ser um bom ministro do Senhor? Jesus é Jesus. E neste texto ele nos está falando de algo muito interessante. Existem dois princípios. Está o princípio de autoridade e o princípio de serviço. Para exercer o princípio de serviço, você precisa de muita fé. Porque o princípio de serviço, servir, ninguém aprecia. Todo mundo chega na igreja e tudo está feito, tudo está pronto. Você só vem a receber. Você recebe uma palavra abençoada de seu pastor, mas você não percebeu quantas lutas, quantas batalhas, quanta oração, quanto estudo, quanta preparação ele passou no segredo. Porque o princípio de servir tem que ver com fazer aquilo que ninguém vê, que só Deus vê, e que só Deus honra. Infelizmente hoje vemos muitas pessoas gostando, eles amam a glória que os homens dão, o reconhecimento, e eles se sentem muito bem quando alguém chega e fala: oh, homem de Deus, você é uma bênção, você é autoridade. Quer saber? Se você recebe esses elogios, você perdeu sua glória, é todo o que você vai ter. Então você deveria repensar se na sua vida você está aplicando o princípio de serviço. Quando você faz alguma coisa, sua mão direita não pode saber o que faz sua mão esquerda, porque é entre você e Deus. Porque se não estamos voltando ao tempo dos fariseus, que tinham um grande conhecimento da lei, mas nem com um dedo tocavam nela, e recorriam céu e terra para fazer um discípulo, e quando era feito era 100 vezes mais filho do inferno que eles. Então Jesus nos ensinou: não é a autoridade o que você precisa para ser um ministro, o que você precisa é servir. Mas temos o princípio de autoridade. E o que é o princípio da autoridade, pastor? Nós precisamos entender a autoridade não como o mundo entende a autoridade. Vou fazer a seguinte história para você entender. Cruzam o mar, chegam a uma cidade, e lá tinha um cara endemoniado. Jesus chega com seus discípulos e o cara sai correndo de lá e se ajoelha na presença de Jesus e fala para Jesus: que tem com nós, filho de Deus? Como falando: o que foi que nós fizemos? Sabe o que aconteceu? Os discípulos viram um homem ajoelhando-se na presença de Jesus, mas o que estava acontecendo é que a autoridade espiritual da qual Jesus estava cheio estava sendo reconhecida por os demônios que estavam naquele homem. E quienes se ajoelharam na presença de Jesus foram os demônios, porque eles perceberam a autoridade da qual Jesus estava revestido. Que autoridade, pastor? Quando Jesus fala
naquela sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu Deus para. E aí ele começa a falar do caráter de seu ministério: a libertar os cautivos, abrir os olhos dos cegos, pregoar o ano agradável do Senhor. Com a unção que Jesus recebe, ele recebe uma autoridade. Jesus não era a autoridade da unção que estava em ele. Claro, Jesus era a autoridade, mas o que ele nos estava passando é que o inimigo, ele não teme quanto você profetiza, grita, fala ou faz. O que o inimigo teme é aquilo que está dentro de você, e nisso se fundamenta o princípio de autoridade. Não é o que você é aquilo que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. É como a história do burro. Jesus ia entrando em Jerusalém sobre um jumentinho, e todo mundo batendo palmas, e aquele jumentinho pensando: gente, eu sou importante. Se você entra no ministério, você tem que entender que você é o jumento. Você e eu somos o jumento, e a única coisa de autoridade que nós temos em nós é o Espírito Santo que nos foi dado. Nós estamos vivendo uma crise de Espírito Santo. Se fala pouco já de batismo do Espírito Santo. Se fala pouco já de falar em línguas, de ser cheio do Espírito Santo. Aqueles movimentos espirituais onde éramos convocados para buscar o batismo do Espírito Santo, nós estamos precisando voltar a isso. Porque o princípio da autoridade não se fundamenta naquilo que eu sou. O princípio de autoridade se fundamenta em aquilo que aquele colocou dentro de mim. E recebereis poder. E recebereis poder quando sejais investidos por el Espírito Santo. A psicologia moderna, ela tenta explicar ao homem desde uma perspectiva científica. A maior ferramenta que a psicologia moderna tem para explicar ao homem é a observação. Existem muitas escolas que tentam explicar o comportamento humano. E é muito interessante que o que essas escolas falam bate direto com o que a Bíblia fala. Os grandes movimentos da psicologia comportamental cognitiva de Albert Ellis, ele falava que o pensamento determinava o comportamento do ser humano. E é por isso que a palavra de Deus é clara nisso. Tu precisas ter na tua mente aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, porque essas coisas são as que vão a definir teu comportamento. Oprah, um dos grandes estudiosos da personalidade humana, ele define a personalidade humana como uma estrutura interna construída no processo de desenvolvimento do homem. Mas o que isso significa? O conceito de personalidade hoje é sobrevalorado. Todo mundo quer aprender a sua personalidade. Todo mundo quer desenvolver uma personalidade. Todo mundo quer desenvolver uma personalidade forte. Mas sabe o que significa a palavra personalidade? A palavra personalidade significa máscara. Vem do grego personare, que era a máscara que usavam no teatro grego para representar um personagem. E você sabe o que a sociedade faz? Ela ensina você a usar máscaras.
para que você seja aceitado. Você chega na igreja e se coloca sua máscara de crente para que todo mundo lhe aceite. Você representa um papel. Você chega ao serviço e se coloca a máscara de funcionário para ser aceitado, representando um papel. E em cada cenário que você vai, você coloca uma máscara. Mas sabe o que? Nós precisamos tirar todas as máscaras e começar a construir uma identidade. Porque o propósito de Deus para a nossa vida é que sejamos conforme ao caráter de Cristo. Que construamos nós como ministros, como obreiros, como servos de Deus, o caráter de Cristo. É nosso propósito, é nossa meta. A psicologia moderna era o que faz acariciar a personalidade, te ensinar a melhorar tua personagem, tuas máscaras. Enfeita tuas máscaras para que sejam muito mais bonitas. Por isso que constantemente um conceito denominado moda é apresentado pela mídia como um modelo, como um padrão a seguir. Hoje temos muitas pessoas sofrendo por causa da moda. Hoje temos muitas pessoas sofrendo por causa de uma personalidade construída, de máscaras construídas que as pessoas não podem manter. Há pessoas que não podem manter mais essas máscaras, porque estão sofrendo tanto que estão entrando em depressão. Porque você tenta manter uma máscara que você não se identifica com ela. Você não consegue manter essa máscara. Matrimônios, casamentos destruídos, porque todo o tempo viveram uma máscara, uma mentira. Relacionamentos, amizades, crentes se perdendo, ministérios se perdendo, pastores se suicidando, porque estão mantendo uma máscara. São incapazes de mostrar quão vulneráveis, frágeis e fracos são, independentes de Deus, todo o tempo mantendo uma máscara. Eu sou forte, eu sou pastor, eu sou o cara, eu sou o super-herói, eu sou o modelo. Só que como essas máscaras são insustentáveis, você adoece, você é detonado. E sabe que Deus permite isso para que você tire todas as máscaras. Deus desconstrui você. Pablo era um cara excelente, o apóstolo. Ele tinha muitas máscaras. Ele falava: eu sou o hebreu de hebreus, fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor da teologia, doutor em leis. Só que quando ele teve um encontro com Jesus, todas essas máscaras, ele virou louco, sabia? Porque se você vai analisar o texto de Romanos capítulo 7, 8 e 9, e vai fazer uma análise desde a psicologia, você vai entender que é o discurso de um louco. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer isso eu faço. E não eu, sino o pecado que mora em mim. Vamos a ver os sintomas: despersonalização, desrealização. O cara falando em terceira pessoa. Vai a um hospital psiquiátrico e vê um louco como fala. Ele acha que é Napoleão ou que é Hitler. Mas nós entendemos o discurso de Pablo como um discurso teológico profundo. Nós entendemos, escutamos, mas nós não queremos viver, não queremos praticar. E o fato de o Evangelho produzir loucura no ser humano não é novo, porque ele mesmo disse que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. E no capítulo 1, 2 e 3 de Coríntios ele também fala que Deus se plació envolver loucos aos sábios e pegar
aos sábios deste mundo pela loucura do Evangelho. Pablo foi despersonalizado. E em um processo de desenvolvimento ministerial, Pablo começou a construir a identidade de Cristo. Foi tão forte esse processo nele, que chegou um momento de sua vida que ele conseguiu falar: sede imitadores de mim. Porque ele era um imitador de Cristo. Nós precisamos construir ministérios sólidos que se sustentem na palavra de Deus, que sustente homens e mulheres que pratiquem a palavra de Deus, ministérios que se sustentem em homens e mulheres que não se preocupem por aparecer, ministérios de homens e mulheres que se preocupem por dar frutos, por cuidar de outras pessoas. Aquele encontro de Pedro com Jesus, quando Jesus perguntou para Pedro, depois de ele ter ressuscitado: me amas mais que estes? 3 vezes perguntou: me amas mais que estes? Porque para ser ministro, você tem que amar a Jesus mais que estes. O pedido de Jesus para ele foi: cuida de minhas ovelhas. Se seus frutos não estão alimentando alguém, seu ministério está fracassando. Se você se sente autoridade e não se sente servo, você está fracassando como ministro de Jesus. Não importa a categoria que você tenha. Até porque quando nós chegamos ao céu, vamos a ser julgados por o fato de nós ter cuidado de outros. Eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, e me visitaste. São as palavras de Jesus. Não são as palavras de um teólogo, não são as palavras de um psicólogo. São as palavras de Jesus. O que estamos construindo hoje nos nossos ministros, nos nossos obreiros? Qual é a mensagem que estamos passando para eles? Agora você é auxiliar, agora você é autoridade. Então é meu segundo aqui, eu mando, aí manda você. E cada vez estamos criando uma expectativa que vai ficando longe do modelo que é Jesus. Os discípulos foram enviados, 70. Os demônios se sujeitavam. E quando eles chegaram todos empolgados com Jesus e falando, Jesus falou para eles: mas isso não é o mais importante. Nós precisamos de mais ministros que sejam salvos, que sejam crentes, que queiram se parecer com Jesus. Se teu obreiro, se teu diácono, se teu evangelista, se teu presbítero não se parece com Jesus, seria bom rever esse cargo. Porque muitas vezes, mais que ministros, o que eles estão fazendo é matar o rebanho de Jesus. A vida psicológica do obreiro
infelizmente está cheia de batalhas, está cheia de lutas, está cheia de brigas, porque muitas vezes você vai precisar tirar a ovelha da boca do leão, lutar contra o osso e até contra o gigante. Tem que ter muita coragem. Mas quer saber uma coisa? Seja forte e corajoso, porque o Senhor está com você. O Senhor não te deixa só, não. Você não está sozinho. A obra não é tua, é de Jesus. E quando tuas forças, quando tua sabedoria, teu entendimento e teus argumentos acabem, você tem que saber uma coisa: o Senhor está lutando por você. É o Senhor que está lutando por você. Eu vou convidar a todos os que nos seguem hoje, os que nos estão assistindo, a levantar um clamor, uma oração. A igreja de Jesus hoje é uma igreja ferida, uma igreja que adoeceu, porque está em uma constante luta com um mundo que não brinca de ser mundo. O mundo é cruel, é hostil e ele não vai alisar você não. A igreja de Jesus hoje está precisando de pessoas que cuidem dela, de pessoas que amem a igreja como Jesus amou a sua igreja, de pessoas que entendam que a igreja é a noiva do Cordeiro, que precisa ser cuidada, que precisa ser preparada para o dia das bodas, do casamento. Pessoas que quando olhem tenham o mesmo sentimento de Jesus e sintam aquela dor que Deus sente, e possam falar: são como ovelhas que não têm pastor. Então vamos aclamar hoje a Deus, e vamos a pedir a Deus que mande pastores conforme seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, eu reconheço que nada sou, Senhor. Eu não sei quantas pessoas estão escutando o que eu falei, mas eu sei que tu falaste para muitas pessoas. Tu falaste para mim, Senhor. Tua igreja está ferida, Senhor. Tua igreja está adoecendo, mas é um sinal. É a sinal de que o Senhor está chamando a sua igreja para um novo tempo. Um tempo de cura, um tempo de avivamento, porque avivamento significa dar vida àquilo que não tem vida. Senhor, manda homens conforme a teu coração, homens que te amem, Deus, mais que estes, como o Senhor falou para Pedro. Homens que te amem com todo o seu coração e que entendam, Deus, que a tua noiva está precisando de cuidados hoje. Manda homens, Senhor, conforme a teu coração. Senhor da mies, envia obreiros para este tempo, Deus. Eu peço no nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados de tua igreja. Estamos vivendo tempos difíceis hoje no Brasil e no mundo. As doenças, Deus, que tu falaste, as guerras estão acontecendo agora, Senhor. E
tu falaste que eram o princípio de dores, mas que ainda não chegou em fim, porque ainda tem algo que impede. E a tua igreja, oh Deus, envia obreiros conforme a teu coração, que te den glória, Senhor. Abençoa cada pessoa que está escutando a tua palavra esta noite, Deus. Abençoa cada hogar. Sara os enfermos, levanta os caídos, aqueles que estão escutando hoje e que se afastaram um dia dos caminhos, mas hoje escutaram essa palavra e que foram chamados para ser ministros teus. Traz eles, Senhor, de volta. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de buscar o Senhor hoje. Tu que estás aí vendo que o Senhor te chamou, hoje o Senhor te está chamando para baixar a bacanda, a baixora, a baixa. Oh, rabashura bacanda, a baixora, vendelere bebecho. Oh, Espírito Santo, a baixar a barabacanda. Essa nova geração que se levanta, fazendo concerto, fazendo pacto, Deus. Levanta homens conforme a teu coração, no nome de Jesus. Glória a Deus. Uma vez mais agradecer pela oportunidade de poder falar com vocês nesta noite. Glória a Deus. Jesus. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa.
professor Armando Rodrigues. Deus continue te abençoando, que trouxe esse ensinamento do alto dos céus aos nossos corações. Deus continue te usando poderosamente sobre essa terra. Nós queremos deixar nosso agradecimento ao senhor presidente Edequiel Silva Sodré e a você que esteve nos acompanhando aqui nessa live, na segunda aula da EBM, Escola Bíblica Ministerial. Continue nos acompanhando, Deus continue sempre nos abençoando. Eu quero orar por você e com você. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses ensinamentos. Senhor Deus, que nós, cada um de nós, possamos colocar em prática o que nós hoje ouvimos da tua palavra. Que o nosso cristianismo seja feito na prática, Senhor Deus. Que todos nós sejamos sempre teus servos, sempre servindo aqui nessa terra, e que nossa vida psicológica, Senhor, sempre esteja em tuas mãos, Senhor Jesus. Deus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo, Senhor, que é puro, seja, Senhor, isso que esteja em nossos pensamentos. Guardai em nossa mente, guardai de toda cilada, de tudo invertida de Satanás. Guardai-nos, Senhor, nessa terra, Senhor, que nós possamos te glorificar em tudo que nós fizermos, Senhor. Deus, abençoe a vida desta pessoa, em teu nome, Senhor Jesus. Eu quero orar, ministrar sobre a vida psicológica desse obreiro, dessa obreira, Senhor, em teu nome. Eu ministro a tua paz, a tua bênção, Senhor, sobre esta vida. Nós queremos te agradecer por tudo, em o nome de Cristo Jesus, e todos dizem amém. Faça assim com as suas mãos, impetrar as bênçãos apostólicas. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce amado Espírito Santo, seja sempre conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe.